A paz do Senhor, louvado seja Deus. Passando aqui para deixar um pequeno sonho. Acordei agora, 4 horas da manhã, agora são 4h25. Estou aqui me organizando, louvado seja Deus, para deixar um pequeno testemunho, louvado seja o Senhor. Né? O testemunho fala da corrida que está proposta, né? Algo que Deus tocou em mim nesta madrugada, nesta manhã, das 4 horas. Vou deixar aqui uma palavra, né, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, 25 e até o 26. Aí eu vou contar o testemunho do sonho. Louvado seja Deus. Não sabeis vós que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corri de tal maneira que alcancei, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Ele fazem para alcançar uma coroa incorruptível, e nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como as coisas incertas, e sim combato, não como combato no ar. Louvado seja Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala, louvado seja o Senhor, a respeito da corrida, louvado seja Deus, de uma corrida a qual se apresentou ali, louvado seja Deus, né? E falando dessa corrida, né, através desse versículo, eu quero falar um sonho que eu sonhei nesta manhã, nessa madrugada, né, às 4 horas, né? Tava sonhando, acordei 4 alguma coisa, né? E então eu tava num sonho, lá uma disputa de uma mulher, uns 3 homens, né? Nós estávamos observando algumas coisas e ali um marido, o esposo da mulher falou alguma coisa errada, aí não deu certo. Aí o outro cara ficou com a mulher dele e aí beijou ela na frente dele ali, já ia se beijando e eu ia separar, né? Ia impedir, né? Ia falar alguma coisa. E de repente a gente eu se dei no meio de um lugar lá, de muita gente, aonde eu comecei a entrar um discurso, mas parece que o discurso não estava saindo certo, né? E eu falei, e quando eu terminei, eu falei, o espírito que vivifica a carne, né? E eu acho que essa palavra não está certa, depois eu vou dar uma olhada realmente, né? O espírito que vivifica a carne, se eu não me engano na Bíblia não tem nenhuma palavra que diz isso, né? Mas isso não é impedido do espírito vivificar a carne. Eu creio que sim, né? Mas enfim, há minhas dúvidas. E aí apareceu o pastor. Aí o pastor veio assim, reclamou assim comigo e desceu assim uma ribanceira. E depois eu cortei caminho assim, acompanhei ele e falei, foi o que, pastor? Aí ele disse, o que tá falando lá, rapaz? Aí eu falei, rapaz, mas eu falei no final, o espírito que vivifica a carne, para nada se aproveita as palavras que eu disse, né? E ali ele ficou assim, pegou uma peça lá de um carro lá, foi saindo para cima, e ali eu fui passando por detrás do carro, debaixo do carro, fui puxado assim, e fiquei preso ali debaixo do carro, mas de repente eu fui solto ali do carro. Aí eu tava, já apareci correndo, a subir na ladeira, já tava tudo escuro, não dava pra saber, só o sentido tava ligado que eu tava subindo aquela ladeira, e quando eu subia as ruas clareou mais, eu percebi que era aquela rua, e aí eu entrei tinha uma rua de um lado, outra do outro, eu entrei pro lado, e ali tava com a Bíblia e um livrinho na mão. E aí as pessoas correndo comigo também, conhecido da congregação que eu congrego, né? Tinha algumas pessoas conhecidas e ali eu tava correndo, né? E aquelas pessoas também começaram a correr, passar na minha frente, a minha mulher, né, que é casada, passou na minha frente, eu arrumei a Bíblia. Quando eu arrumei a Bíblia, ela pulou. Aí depois eu voltei assim, parei, peguei a Bíblia. E depois peguei a Bíblia, não,
eu repreendi aquela macumbaria parece que entrou na minha boca, eu soprei assim só a fumaça, né? Como se eu tivesse repreendido aquela macumbaria. E ali eu peguei aquele livrinho, louvado seja Deus, aquele livro, aquela Bíblia que eu joguei na mulher, e corri, passei nos lugares, ia passando o carro e eu ia se escondendo para as pessoas não me verem. E aquelas pessoas já tinham relaxado, já tá andando é melhor, né? Ah, vou andando que descansa mais, andando é melhor. Ia discutindo, né? Conversando que andando é melhor. E elas estavam na corrida. E quando me via, elas corriam mais. Por isso era o segredo de eu se esconder. Porque se eu passasse, elas iam correr mais ainda. Então eu ia se escondendo pelos cantos, passando, beirando. Aí eu correndo, subindo, passei na frente delas, aí me apareceu um bocado de criança, apareceu um irmão meu, e aí nós ia subindo. Subia uns gravetos de pau que tava escorado, subia uns negócios assim, procurava um lugar para passar e aqueles meninos já estavam me acompanhando. Eu pulei do outro lado do muro para ninguém me ver e aquela pessoa já estava me acompanhando ali. E era uma luta, era uma guerra. E depois começou a passar junto das pessoas, a gente começou a falar com as pessoas, sabe? O idioma saía inglês, saía o aramaico, sabe? Aquela língua do que Jesus fala ali, do judeu, a língua saía, o menino tava passando, o menino deu a mão, oi, falou em aramaico, não, falou em inglês. Aí eu não respondi, aí veio uma voz assim, uma voz não, no meu pensamento que é para falar, responder. Aí eu falei em inglês. E aquela pessoa, aquela criança respondeu de novo. E ali fomos seguindo, fui passando na rua, falando com as pessoas, passando num bocado de obstáculo, um bocado de lugares, e ali passei em um lugar onde havia uma irmã da igreja, e ali tinha uma porta que tinha duas passagens, e a porta ficava no meio assim. Se eu fechei, eu passei e fechei ela. E se eu passasse por lá de lá e fechasse lá, eu fechei cá e lá ficou aberta. E ela abriu a porta e passou por onde eu passei. E o obstáculo ficou maior, ficou fundo, buraco lá embaixo. E aí, como eu já tinha sonhado em sonhos, sempre voando, sempre tinha obstáculo, eu voava, então não foi muito dificultoso em sonho, né? Que na vida real isso não é possível. E ali eu falei, sobe nas minhas costas, ela ficou meio assim, subiu, e ali eu fiquei voando, eu fiquei pairando assim no ar, num lugar mais baixo da rua. Aí eu vi meu irmão assim na frente, que estava meio assim andando pro lado rumo ao caminho, dei a mão, oi, falando em aramaico. Eu falava com as pessoas em aramaico fluentemente assim. Quanto mais eu falava, as pessoas entendiam o que eu falava, apesar que eu não entendia. As pessoas falavam um bocado de palavra aramaica, I my friend, inglês, falavam um bocado de nome. E ali eu segui em frente. Cheguei lá na frente, encontrei um bocado de boi, as pessoas iam degolar, tava tudo com a faca no pescoço. Eu falei aramaico, não, não. Falando aramaico, para as pessoas não matar, soltaram tudo. Aí eu entrei no meio assim, aí vi tinha um boizinho, já tava furioso, filhote ainda, pronto pro abate, e aí tava furioso. E ali estava com a faca no pescoço, assim, ele furioso. E ali, um bocado de gente ali, eu falei pro rapaz falando em aramaico para não matar ele, para não matar, que eu precisava montar nele para seguir a corrida. O cara ficou meio assim, cabeça baixa. E ali os caras juntou, foi, degolou ele. Eu segurei assim no fecho assim, depois soltei, depois segurei de novo. E ali degoraram aquele bezerro. E ali mataram. E ali eu fui lamentando, né? Cheio de sangue a roupa. E aí fui lamentando, dizendo, sacrifício em vão, sacrifício em vão, sacrifício em vão, sacrifício em vão. Aí depois eu falei, não foi sacrifício em vão, valeu a pena. Quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. Louvado seja Deus. Ainda ia matar ele. Louvado seja o Senhor. E ainda
consegui livrar alguns, louvado seja Deus. Só mataram aquele, e aquele eu cheguei no último instante, eu consegui pegar, sentir a respiração dele, sabe, se melei de sangue, mas valeu a pena. Sabe, muitas pessoas que estão no caminho, sabe, aquele boi bezerro representava muitas pessoas que não conseguem andar, que não conseguem caminhar, que não conseguem prosseguir, sabe, que não conseguem ir adiante, que não conseguem, muitas pessoas já cansadas, dizendo pronto para o abate, pronto para ser torturada, morta, e eu tava ali, sabe. As pessoas que estão prontas para morrer ali no pecado, já que não tem mais solução, aquelas pessoas que estão ali já pronto para a morte, sabe, que não tem mais saída, que está com a faca no pescoço, sabe, e ali eu cheguei ali apaziguando, né, e no caminho que eu caminhava, tinha o meu irmão mudo, passava na frente correndo, mas um outro amigo meu tava junto, aí daqui a pouco apareceu um sobrinho meu correndo, e eu tentava acompanhar, não conseguia, porque quanto mais eles me viam, eles corriam mais ainda. Agora se eles não me vissem, e ali eu fui lamentando, sacrifício em vão, sacrifício em vão. Aí eu falei, sabe, quando me perguntarem eu vou dizer, não foi sacrifício em vão. Aleluia, alguns foi livre, louvado seja Deus. E aquele eu peguei no último segundo ali, aleluia. O sangue foi para minhas vestes, eu peguei ainda respirando, aleluia. Não foi em vão, é aquele bezerro ali representava, sabe? E ali eu fui lamentando, dizendo, levantando a mão, mas louvado seja Deus, lamentando e dizendo, perdi a corrida, não sei o que, não sei o que. Aleluia. E ali viu uma moça de lá para cá, num caminho meio ataviada, meio assim, desenganada, rodou assim, pegou a fila das pessoas e veio e acompanha as pessoas e entrar na fila. Por quê? Porque eu ia suplicando naquele momento que o sacrifício foi vão, não valeu a pena, que eu falei, aí eu falei, aleluia, que valeu a pena, que vai valer a pena, sabe? Depois eu comecei a dizer que vai valer a pena, que eu peguei a vaca ainda, sabe? A vaca simbolizava pessoas, simbolizava pessoas que precisam se arrepender, pessoas que precisam conhecer a Cristo, pessoas que precisam ser desprezo, estava descido na hora da morte, estava dizendo, Deus não é verdadeiro, eu vou morrer, sabe? Então é isso. Eu tava ali, e aquelas pessoas passaram na frente correndo, eu peguei, parecia atalho, eu tentava pegar os atalhos, sabe? E uma coisa muito assim, aquela moça veio andando assim, ataviada, meio assim, desorientada, olhando a mim falar aquilo, falando, mas vai valer a pena. Levantei a mão, comecei a adorar, comecei a dizer, e aquela moça, olhei e fiquei olhando assim, pro lado, e aquela moça andando assim. Quando chegou lá atrás, a moça pegou, entrou no meio das pessoas e veio andando. E ali eu despertei do sonho, mas foi um sonho muito forte, né? Onde Paulo fala da corrida, eu estava nesta corrida, na estrada tinha macumbaria, tinha obstáculo, tinha tantas das coisas, tanto embaraço. Eu fui quebrando aquele negócio, aquela maldição logo no início, né? Não foi fácil, né? Mas Deus quis falar, Deus falou nesse sonho, e eu vou buscar a interpretação dele lá pra frente. Quem sabe eu não gravo um outro vídeo. Esse vídeo aí, né, para mim ficar recordando, lembrando, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe, um forte abraço, glória.